Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu quero ser bem breve hoje. Nós temos a ceia do Senhor e para isso eu gostaria que você abrisse o seu coração, evite sair o máximo possível, tente absorver o máximo que você conseguir daquilo que Deus tem para você, para a sua vida nessa noite. Amém? Marcos, no capítulo 10, no verso 46. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Amém? Marcos 10, verso 46. A seguir diz assim. Eu quero ler na Almeida, tá? Almeida atualizada. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, diga vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, você pode dizer imediatamente? Tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Agora abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista a quem? Aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Feche seus olhos, por favor. Amado Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Jesus, e que o Senhor possa nos revelar nessa noite. Revela-nos, ó Deus, a Tua palavra. Que não venhamos sair daqui, ó Deus, apenas convencidos, mas que venhamos sair daqui, ó Deus, convertidos pelo Teu Evangelho, pelo poder da Tua graça, Deus, pelo poder da Tua unção, pelo poder da Tua palavra, amado Espírito Santo. Nós queremos dizer que Tu és bem-vindo do nosso meio. Revela-nos, ó Deus, a Tua palavra. Revela-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a gente nessa noite. Pai, que venhamos sair daqui transformados pelo Teu poder, pela Tua graça. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu gostaria de falar um tema nessa noite sobre Jesus, a fonte da vista. Amém? Jesus, a fonte da vista. Então, esse texto que nós lemos, que conta a história desse cego, que nós conhecemos bastante, mas eu gostaria de trabalhar com você nessa noite esse texto. Essa passagem se passa por uma cidade chamada Jericó. Então Jericó era uma cidade muito importante na época. Havia um balneário popular que Herodes, o Grande, havia construído lá no deserto da Judéia e não estavam longe do cruzamento do Jordão. Então Jesus, ele está caminhando para Jerusalém nessa passagem. E depois de passar pela Pérea, Jesus então entrou em Jericó. E aí começa então a narrar a história desse homem chamado Bartimeu. E Bartimeu era um mendigo. Os mendigos eram algo comum em muitas cidades da época. Era algo comum. A maioria das ocupações desses dias requeria um esforço, um trabalho físico. Ou seja, para alguém exercer um trabalho na época, a pessoa precisava ter boas condições de saúde. Então qualquer paralítico ou cego estava em severa desvantagem nessa época.
e eram obrigados então a pedir esmola. Eles não tinham como sobreviver a não ser pedir esmola. Então, nesse relance, nessa cena que eu quero trazer para você nessa noite, a cegueira era considerada também um castigo de Deus pelo pecado. Você vai ver lá em João, no capítulo 9, verso 2 a seguir, lá vai contar a história de um cego de nascença. E aí os discípulos vão chegar para Jesus e dizer: Jesus, quem que pecou? Foi esse cego ou foi os seus pais? O que aconteceu para que ele nascesse cego? Foi os seus pais que pecaram ou foram ele? E aí Jesus vai então revelar que nem os pais, nem ele havia pecado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Sabe, eu não estou dizendo que alguém que é cego, fisicamente falando, está castigado por Deus. Mas eu quero falar de um outro tipo de cegueira nessa noite. A cegueira espiritual. Amém? A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia vai revelar que nós, eu e você, estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas a Bíblia revela que Ele nos vivificou. Jesus nos deu vida, mesmo nós estando mortos em nossos pecados e delitos. E morto não vê nada. Você já viu morto enxergar alguma coisa? Alguém já viu aí ou não? Morto não vê nada. Morto não pode fazer nada sozinho. Mas aí Jesus afirma e cria um ponto de interrogação na nossa cabeça nesse sentido. Lá em João, no capítulo 9, verso 39, projeta para mim. Olha o que Jesus afirma. Jesus fala assim em João 9, 39. Continuou Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha o ponto de interrogação que Jesus traz para a gente. E aí ele continua, no versículo 40. Alguns dos fariseus que estavam por perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teria pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. E aí cria um tremendo ponto de interrogação na nossa cabeça. O que Jesus queria dizer com isso, queridos? O que Jesus queria dizer? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam agora, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus quis dizer? O que Jesus estava falando? Jesus está falando em termos espirituais, amém? Estão comigo aí, gente? Jesus estava falando em termos espirituais. Os que não veem são os que não têm uma visão espiritual, ou seja, aqueles que não receberam a salvação de Cristo Jesus ainda, mas eles têm consciência da sua necessidade de salvação. Ou seja, eles estão cegos. E aí eles têm a ciência, eles têm a necessidade de que eles entendem que eles precisam ver, eles precisam que alguém faça eles ver. Eles estão cegos, mas eles têm a consciência da sua necessidade. E aí Jesus está dizendo: esses aí que estão cegos agora vão ver. Mas aí vem a outra parte. Os que veem vão se tornar cegos. Os que veem, que Jesus está relatando aqui no versículo 41, ele está se referindo aos judeus que estavam falando com Jesus. Eles estavam falando que eles eram salvos. Os judeus, eles batiam no peito, eles falavam que eles eram salvos pelas boas obras deles, pelas boas atitudes. Eles ajudavam lá a viúva, eles já ajudavam o órfão, eles ajudavam para aparentar ser uma pessoa boa. Não porque eles amavam a Deus. Então eles faziam as coisas de Deus com uma segunda intenção por detrás. Só que aí esse Jesus, ele não enxerga apenas a aparência física, ou aquilo que nós queremos aparentar para as pessoas.
esse Jesus enxerga o coração. E Jesus viu o coração dos judeus. Viam que eles aparentavam ter uma visão, mas eles eram tão cegos. Eles eram cegos. Eles achavam que eram salvos pelas boas obras, pelas boas atitudes. Talvez eles pensavam: eu vou fazer tudo certinho, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou na igreja todos os dias, aí então eu vou merecer a salvação. Deus vai olhar para mim, né? E vai dizer: cara, nossa, que cara santo. Nossa, merece a vida eterna. Faz tudo certinho. Poxa, jejua, ora, lê a Bíblia, vai no templo, né? Não merece a salvação, poxa, pelas boas obras. Só que Jesus não está dizendo que nós somos salvos pelas boas obras. A Bíblia vai revelar que as nossas boas atitudes, as nossas boas ações diante de Deus são como um trapo de imundícia. As nossas boas atitudes, as nossas boas obras são para Deus como um trapo de imundícia. Não tem como comprar a vida eterna. Ou seja, nós precisamos entender nessa noite que nós precisamos que alguém abra os nossos olhos. Nós somos cegos e nós necessitamos ver. E aí Jesus vai se apresentar nessa noite para a gente como aquele que tem a fonte da vista. Amém? Jesus vai se apresentar como aquele que pode dar visão para a gente. Só que aí Jesus nos revela que quem sabe que não vê, reconhecendo a sua necessidade espiritual, poderá ser curado. Agora, quem nega o seu pecado, dizendo que vê, permanece pecando, ou seja, continua cego. E aí Jesus, no texto que nós lemos, esse cego Bartimeu, ele se mostra disposto a sarar a cegueira do cego. Jesus, nesse texto que a gente leu, ele se mostra disposto a sarar o cego. Jesus se revela aqui nesse texto como a fonte de vista aos cegos. E é sobre isso que eu quero trabalhar, eu quero falar com você nessa noite. Sabe, o texto que nós lemos conta o episódio de um cego, um mendigo, que estava à beira do caminho a mendigar. Então, além de cego, esse homem era um mendigo, e ele estava à beira do caminho, na sarjeta, pedindo esmolas, mendigando. A Bíblia não dá muitos detalhes de quem era Bartimeu. Os únicos detalhes que nós temos nesse texto é que Bartimeu era mendigo, filho de Timeu, e estava sentado à beira do caminho mendigando. E aí, o texto diz que Jesus, ele está passando por Jericó. Ele está passando e diante dele, ele estava cercado, Jesus estava cercado por uma numerosa multidão. Ou seja, tinha muita gente em volta de Jesus. Imagina o barulho que essas pessoas faziam. Era muita gente, era uma numerosa multidão. Então Jesus está passando por Jericó, e está com ele uma grande multidão. E aí o texto diz que Jesus está passando com essa numerosa multidão, e Bartimeu então ouve que era Jesus que estava passando por ali. Talvez ele perguntou para as pessoas, ele escutou o barulho, o alvoroço que estava acontecendo, e ele então pergunta para as pessoas: o que está acontecendo? E as pessoas então revelam que era Jesus que estava passando por ali. Queridos, e o fato dele ouvir falar de Jesus gerou uma expectativa no coração dele, gerou uma fé no coração dele. E a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nessa noite você está ouvindo a palavra de Deus, amém? Então Jesus está passando, e Bartimeu, ele ouve que era Jesus. Mas Jesus não era simplesmente qualquer um. Bartimeu com certeza ouviu falar da fama de Jesus, ouviu falar que Jesus fazia milagres, que Jesus curava cegos, que Jesus levantava paralíticos, que Jesus
fazia com que os surdos ouvissem, os mudos falassem, os mortos ressuscitassem, os demônios saíssem. Bartimeu ouviu falar da fama de Jesus, queridos, e isso começou a incender no seu coração uma chama de fé. A fé tomou conta do coração dele. Sabe, a Bíblia não dá muitos detalhes de quem era esse homem Bartimeu. Sabe, nós não sabemos se a cegueira desse homem veio por um acidente, por um problema de saúde. Na verdade a gente não sabe, a Bíblia não dá muitos detalhes desse assunto. Nós entendemos através do texto que a gente leu, que Bartimeu, ele não nasceu cego, amém? Essa é a primeira verdade que eu quero trazer para você nessa noite. Bartimeu, ele não nasceu cego, ele via, mas algo fez com que ele perdesse a visão. Ou seja, ele não nasceu cego, ele via, mas um acontecimento na sua vida marcou ele a ponto dele perder a visão. Ou seja, ele se tornou cego. Ele não nasceu cego, ele se tornou cego. Algo fez com que ele perdesse a visão, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Algo fez que ele perdesse a visão. Com toda a certeza, Bartimeu, ele deveria ter procurado todos os recursos da época para tornar a ver. Bartimeu, talvez ele procurou a medicina da época para solucionar o problema na sua visão. Talvez ele procurou os melhores médicos. A Bíblia não dá muitos detalhes. Talvez ele gastou seus recursos na mão dos médicos. Tudo indica que a cegueira de Bartimeu era algo incurável para a medicina da época, porque ele era cego, ou seja, ele tentou procurar meios para ver novamente. Ou seja, talvez ele procurou um médico, ele procurou um especialista da época, mas ninguém podia fazer nada por ele. Ou seja, ele se tornou cego, e para a medicina era algo impossível ele tornar a ver novamente. Estão comigo aí, gente? Era algo impossível aos olhos humanos Bartimeu ver novamente. Para a medicina na época era algo sem solução. Não tinha uma solução plausível para Bartimeu. Ele estava sentenciado a viver mendigando. Ele estava sentenciado a viver cego à beira do caminho mendigando. Essa era a sentença até a morte dele. Ele estava sentenciado a viver isolado da sociedade, esperando que alguém desse para ele uma esmola, que alguém ajudasse ele, que alguém fizesse algo por ele. Ou seja, ele não poderia fazer nada sozinho. Ele era cego, ele era um mendigo, ele estava à beira do caminho. Tudo indica que a cegueira dele era algo incurável. Tanto que Bartimeu agora, ele é um mendigo, à beira do caminho, pedindo esmolas. Só que aí, Bartimeu, ele ouve falar de Jesus, ouve falar da fama de Jesus, e que esse Jesus agora estava passando por Jericó. Onde ele estava, esse Jesus estava passando. E eu quero trazer uma revelação para você nessa noite. Jesus está passando aqui nessa noite, amém? Jesus está passando aqui. Bartimeu, ele não podia ver, queridos. Ele era cego, mas ele podia ouvir. E aí, Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Bartimeu não podia ver, mas ele ouvia, e ele ouviu que Jesus estava passando. Queridos, talvez Bartimeu poderia abordar Jesus como um curandeiro, que é o que seria para ele, como alguém que iria curar a sua cegueira física, que alguém que ia solucionar um problema físico dele. Mas olha que interessante, como que Bartimeu aborda Jesus. Sabe, Jesus está passando. Jesus está passando, e na cabeça das pessoas, na cabeça de Bartimeu mesmo, talvez Jesus não ia parar para ele. Porque Bartimeu não tinha nada para oferecer para Jesus. Poxa, Jesus era um Deus,
encarnado em pessoa. Jesus era muito importante na época, Jesus já estava famoso nesse período, tinha uma multidão em volta dele. Para que Jesus ia parar para um cego? Mendigo. Imagina essa cena. Mas Bartimeu, ele aborda Jesus não como um curandeiro, não como alguém que poderia solucionar um problema físico dele. E é isso que me chama a atenção nesse homem, queridos. Bartimeu, ao ouvir que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, meu irmão, você não entendeu, sabe? Filho de Davi era uma maneira popular da época de referir ao Messias, já que se sabia na época que ele seria um descendente de Davi. É o que está lá em Isaías 9:7, que Jesus ia ser um descendente de Davi. O fato de Bartimeu chamar Jesus de filho de Davi demonstra uma coisa na vida desse homem. Ele não reconheceu Jesus simplesmente como um curandeiro que iria solucionar o problema físico dele, mas Bartimeu reconheceu Jesus como o Messias, meu irmão. Aquele que os profetas prediziam, aquele que era o aguardado das nações, aquele que viria e agora está ali. E Bartimeu reconhece Jesus como o Salvador do mundo, como o Messias, aquele que poderia não só realizar um milagre físico na vida dele, mas que poderia dar a ele a vida eterna. E agora Jesus está passando e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, Bartimeu, ele viu Jesus como o Salvador do mundo, como a sua única esperança. E nós precisamos entender uma coisa nessa noite: quando eu e você vamos até Jesus, nós precisamos ver Ele, não simplesmente como um curandeiro, como alguém que vai resolver um problema financeiro seu, como alguém que vai te dar paz simplesmente, como alguém que vai resolver um problema conjugal, um problema no seu trabalho, um problema físico seu. Nós devemos ver Jesus como o Messias prometido, aquele que viria e agora veio. Queridos, Bartimeu enxerga Jesus não como um curandeiro, não como alguém que iria ajudar ele fisicamente somente, mas Bartimeu enxerga Jesus como o Messias prometido, como o Deus encarnado, como aquele que viria e veio, como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bartimeu teve ciência de quem era Jesus. Nós precisamos ter ciência de quem é Jesus. Sabe, hoje no mundo que nós vivemos, nós somos levados a buscar a Deus não por quem Ele é de verdade, mas por pelo que Ele pode nos oferecer. Eu vou buscar Deus como os judeus faziam na época. Eu vou buscar Deus porque Deus pode me dar dinheiro. Eu vou buscar Deus porque Deus pode me dar um casamento legal, abençoado, filhos legais. Eu vou buscar Deus porque Deus pode me dar um trabalho. Eu vou buscar Deus porque eu quero ir para o céu. Quem que você está amando? A Bíblia vai dizer que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe, e quando nós buscamos a Deus porque a gente quer ir para o céu, a gente está amando a quem? A nós mesmos. Ou seja, eu me amo acima de todas as coisas. Mas você não foi chamado para amar você acima de todas as coisas. Você foi chamado para amar Deus acima de todas as coisas. Cara, e a gente precisa amar a Deus, não pelo que Ele pode oferecer para nós, mas pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez, gente. E Bartimeu está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu gritava Jesus, ele gritava com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, e o texto nos revela que as pessoas começaram então a repreender Bartimeu, repreender ele para que ele calasse a boca. Mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Jesus, em outras palavras, se o Senhor não parar, eu vou continuar cego, Jesus. Jesus, se o Senhor não fazer algo por mim, eu vou continuar cego. Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe, e as pessoas começavam a repreender ele para que ele ficasse quieto, mas ele gritava, porque Jesus estava passando, e aquela era a oportunidade da vida dele. Aquela era a oportunidade que ele tinha de ter um encontro real, face a face com Jesus, e ele não podia perder essa oportunidade. Ele estava clamando com todas as suas forças: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E queridos, Jesus para. Olha que interessante. Aquele cego não merecia a atenção de Jesus. Aquele cego não tinha nada para oferecer para Jesus. Ele era cego, era mendigo. As pessoas desprezavam ele. As pessoas que estavam com Jesus ali, enaltecendo a fama de Jesus, estavam desprezando ele. Para que Jesus ia parar? Jesus não precisava parar, mas ele para. E o que eu e você precisamos entender nessa noite é que, na real, eu e você somos esse cego à beira do caminho, mendigando. Eu e você somos esse cego mendigando à beira do caminho. E talvez nós, como esse cego à beira do caminho, pensamos: as pessoas vão me ajudar. As pessoas que estão passando aqui, elas vão me ajudar, elas vão dar uma esmola para mim, vão dar uma esmolinha, elas vão dar atenção para mim, elas vão me guiar, elas vão me ajudar a levar, vão me levar até Jesus. Mas as pessoas repreenderam o cego para que ele calasse, porque as pessoas não podiam levar o cego até Jesus. E aí vem a religião, os religiosos, e aí você fala: achei agora, achei, a religião vai me dar visão, agora a religião vai me guiar, a religião, achei agora vai dar certo, agora eu vou ver. Mas a religião não pode fazer isso, porque a religião, a Bíblia diz que em si só é oca, é vazia. As pessoas e a religião não podem nos levar para o caminho. O cego estava à beira do caminho. Sabe, as pessoas e a religião não podiam levar o cego para o caminho. Não podem abrir a nossa visão. Não pode abrir a visão daquele cego. Mas aí está vindo aquele a quem é o rei de toda a terra. Aquele que é o filho de Davi, o esperado das nações, aquele de quem a Torá falava, aquele de quem os profetas prediziam, aquele que era o rei de todos os tempos, sabe? E ele não precisava parar, ele não precisava. Nós, como esse cego, não tínhamos nada para oferecer para esse rei. Não tínhamos nada para oferecer para Jesus. Nós éramos cegos, gente, mendigos à beira do caminho. Mas ele para. Verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Queridos, olha que interessante isso. Jesus parou. Jesus não precisava parar para a gente é um cego à beira do caminho mendigando, não tínhamos nada para oferecer para ele, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, entregou Jesus Cristo para morrer numa cruz, mesmo nós sendo pecadores. Ele nos amou primeiro. Nós não tínhamos nada para oferecer para ele, mas ele veio, ele se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ver novamente.
E aí esse cego, ele recebe essa notícia. Ei, tem bom ânimo, coragem, o mestre está te chamando, vem, o mestre está te chamando, vem. E aí ele recebe essa notícia com tanta alegria, que a Bíblia diz, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Sabe, é interessante esse texto, é um texto bem simples, bem conhecido, mas muito profundo. A capa de Bartimeu representava a sua comodidade. Talvez há muitos anos já, ele estava ali à beira do caminho. Era para ele ter se conformado com a cegueira dele. A capa representava uma segurança para ele, protegia ele do sol, da chuva, uma segurança terrena. A capa representava o conformismo, era para ele estar conformado já com a situação. A capa também representava a religiosidade. A capa representa o pecado. A capa da miséria, de mendigar. Queridos, e quantos hoje têm se contentado com tão pouco? Sabe, Deus tem me levado nesses dias a buscar a Ele mais profundamente. Porque às vezes nós estamos com uma capa diante de nós. Nós viemos na igreja e recebemos uma palavra, recebemos uma revelação de Deus, e nós então só esperamos nisso. Nós não buscamos mais a Deus, nós não temos comunhão com Deus, nós não pagamos o preço, nós não oramos mais, nós não jejuamos, nós não temos uma vida com intensidade diante de Deus, nós ficamos acomodados. E aí nós não buscamos ter uma revelação desse Deus, e ficamos com essa capa, mendigando, esperando que alguém traga uma revelação do céu para a gente. Mas queridos, eu e você não fomos chamados para receber apenas uma revelação de Deus. Não fomos chamados para ser um crente e vir na igreja, sentar apenas no domingo, ou na terça, ou na sexta, ou no sábado, e vir na igreja e receber uma palavra somente. Não, eu e você, nós fomos chamados para ter comunhão com Ele. Queridos, e comunhão com Ele, você não tem apenas só no culto de domingo. Comunhão com Deus, você não tem apenas no culto de terça, sexta ou sábado. Não. Comunhão com Ele você tem diariamente. E para você ter comunhão com Ele, você precisa se esforçar. Sabe, aquele cego decidiu sair do conformismo. Aquele cego decidiu sair da inércia que ele estava. Ele decidiu tomar uma atitude, tomar uma posição. E ele ouve que Jesus está passando. E você está ouvindo que Jesus está passando hoje. Amém? Jesus está passando aqui. E aquele cego ouve que Jesus está passando. E agora então ele começa a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, faça alguma coisa, me revela, Senhor, algo novo do Senhor. Me revela, Senhor, a Tua palavra, me revela a Tua face. Eu quero ver, Jesus. E aí ele começa a clamar, ele começa a gritar. E as pessoas começam a repreender ele. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por esse esforço. E só quem se esforça se apodera dele. Sabe, nós não fomos chamados para ficarmos acomodados no comodismo da vida, achando que viemos na igreja só para receber algo de Deus. Não, eu e você, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Deus que vem em secreto, falarmos com Ele diariamente, e Ele vai nos ouvir. Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha o que Jesus está dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ou seja, eu e você precisamos abrir a porta. Todo o esforço foi de Jesus na cruz do Calvário. Ele que sofreu por mim e por você. Mas existe um pequeno passo meu e seu. Existe um pequeno passo que se chama arrependimento.
Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando nós entendemos quem nós somos de verdade, gente, nós buscamos a Deus, não pelo que Ele pode oferecer para nós, mas pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Gente, nós éramos cegos e agora nós vemos. Nós não tínhamos nada, agora nós temos tudo. Nós estávamos condenados ao inferno, à morte eterna. Agora vem Jesus e nos dá o privilégio da vida eterna, de ser filho de Deus. Nós então passamos a servir esse Deus, não porque nós somos bons, porque nós somos miseráveis pecadores, somos cegos, mendigando à beira do caminho, mas nós servimos a Deus em gratidão àquilo que Ele fez por nós. Eu e você precisamos buscar a Deus com intensidade, gente. Sabe, não fomos chamados para ser um crente 007, crente que faz parte da sociedade secreta. Ninguém sabe que você é crente, não. Eu e você precisamos transparecer para as pessoas quem nós somos de verdade. O Jesus que habita dentro de mim precisa ser revelado para as pessoas. Os frutos que eu estou produzindo são os meus frutos ou são os frutos de Jesus? Do Jesus que eu estou recebendo a revelação dele. Sabe, porque às vezes a gente produz os nossos frutos e às vezes os nossos frutos não são tão bons assim. Mas quando produzimos os frutos deles, os frutos do Espírito, amor, mansidão, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, eu começo a produzir os frutos dele. E as pessoas que estão à minha volta não vão dizer, como o Rafael é manso, como o Rafael é bondoso. Não, eles vão dizer, queridos, isso tem gosto de Jesus. Gente, eu e você precisamos abrir a porta. E esse é um esforço meu e seu. O reino de Deus é tomado por esforço, sabe? E às vezes não vai dar vontade de orar, não vai dar vontade de ler a Bíblia, não vai dar vontade de buscar Deus, mas eu preciso me esforçar, porque eu quero ter intimidade com Deus. Eu preciso me esforçar, porque eu quero ter comunhão com Deus. Eu preciso ir à igreja, eu preciso ir aos cultos, não porque eu quero receber algo em troca, mas eu quero conhecer mais esse Jesus. Eu quero que Ele me revele algo novo dEle. Eu quero ter comunhão com esse Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, gente. Nós não fomos chamados para ser um crente 3S, salvo, sentado e sossegado. Não, nós fomos chamados para proclamar o reino de Deus para as pessoas. E olha o que acontece com esse cego. Vamos voltar para a história. Olha o que acontece com esse cego. Ele deixa a capa de lado, queridos. Ele renuncia a tudo que ele tem. A capa simbolizava tudo que ele tinha. A capa ele usava para pedir esmola. Era o ganha-pão dele. Ele toma iniciativa, ele renuncia a tudo aquilo que prende ele de ter um encontro real com Jesus. Tudo aquilo que afasta ele do caminho, que coloca ele à beira do caminho. Ele renuncia tudo. Ele deixa a capa de lado. Ele renuncia tudo. E ele dá um salto e vai até Jesus. Olha que profundo isso. Sabe, os que vão a Jesus devem desprezar a roupagem de sua própria suficiência. Devem livrar-se de todo o peso, todo o pecado que com as longas vestes nos assediam mais facilmente. Hebreus 12, verso 1 vai dizer isso. E nós devemos renunciar o pecado que tão de perto nos odeia. Sabe? E aí, ele dá um salto, ele renuncia a capa dele, ele lança a capa, ele dá um salto, ele vai ter com Jesus. E aí quando ele chega diante de Jesus, ele faz uma pergunta intrigante para esse cego. Que queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus. Ei, você está clamando a mim aí, o que você quer que eu faça para você?
que queres que eu te faça? Sabe, Bartimeu, ele podia pedir uma esmola para Jesus. Ou seja, Jesus era famoso. Na cabeça de Bartimeu podia pensar que Jesus tinha muito dinheiro. Bartimeu podia pedir uma esmola para Jesus, pedir dinheiro para ele, ou sei lá, pedir uma casa. Bartimeu estava ao beira do caminho. Ou Bartimeu podia pedir, sei lá, um cão guia para Jesus, né? Mas sabe o que Bartimeu pede, meu irmão? E aí revela a profunda necessidade dele. Bartimeu, ele fala: Senhor, mestre, eu quero ver. Gente, Bartimeu, ao dizer para Jesus: mestre, eu quero ver, Bartimeu reconhece quem ele é: um cego, que não tem nada no mundo que faça ele ver. A medicina não podia ajudar ele, as pessoas não podiam ajudar ele, e agora está diante do Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, e ele chega diante desse Jesus, desse Messias, e ele diz: mestre, eu quero ver, essa é a minha maior necessidade, eu preciso ver. Ele roga a Jesus que os olhos dele sejam abertos. E Marcos 10, 52, então Jesus vai dizer para ele, olha o que Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E o texto continua: e imediatamente, não foi um dia depois, foi imediatamente, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Queridos, quando você vai até Jesus, e você em arrependimento e fé, e você abre o seu coração para Ele, e revela a sua real e verdadeira necessidade, você passa a ver imediatamente, porque o Jesus, a fonte da vista, está diante de você. Aquele cego, agora não é mais cego, é alguém que via. Imediatamente esse homem passou a ver, e olha que interessante, e seguia Jesus estrada fora. Olha que profundo isso. Se você reparar, esse cego, a Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho mendigando. Agora ele vai para o caminho, ele tem um encontro real com o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Ele tem um encontro real com Jesus, que é o caminho, e ele passa a seguir Jesus no caminho. Estão me entendendo, gente? Quando eu e você temos uma revelação de quem Jesus é, nós renunciamos tudo que é necessário para seguir esse Jesus, e nós então passamos a seguir a Ele estrada fora. Nós passamos a seguir o caminho. E eu quero dizer nessa noite para você, que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem os olhos abertos por Jesus, meu irmão, passa a ver e segue Jesus pelo caminho. Aquele cego estava à beira do caminho, mas agora ele torna a ver e segue Jesus pelo caminho agora. Ele sai da beira do caminho, ele sai do conformismo, ele sai da inércia, ele começa a se movimentar, ele começa a trabalhar para Jesus agora, ele começa a servir Jesus, não porque ele era bom, porque ele podia oferecer alguma coisa para Jesus, mas ele entende quem ele é, e o quão bom foi Jesus para ele, a ponto dele, ao receber a vista agora, ao ver quem era Jesus, ele passa a andar em retidão no caminho, agora servindo a Jesus. Ei, meu irmão, você e eu não fomos chamados para andar em santidade, para tentar pagar Deus com as nossas boas obras, com as nossas boas atitudes. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Mas aí quando a gente entende o que Ele fez para nós, nós passamos a andar em retidão, a andar em santidade, diante daquilo que Ele fez por nós, em gratidão ao que Ele fez por nós. Aquele cego entendeu quem Jesus era.
a ponto dele seguir Jesus estrada fora. A vida daquele cego nunca mais foi a mesma. Sabe, os pecadores que reconhecem quem são de verdade são chamados nessa noite a imitar o cego Bartimeu. Eu e você, meu irmão, somos chamados a imitar o cego Bartimeu nessa noite. Jesus está passando hoje aqui, e você vai ficar com essa capa parado à beira do caminho, ou você vai começar a clamar por Ele nessa noite, até que Ele pare para você. E quando você chegar diante dEle, qual que é a sua real necessidade, quem você é de verdade. Só quando a gente entende quem nós somos de verdade, nós revelamos isso para Jesus. Sabe, Zaqueu, quando teve um encontro real com Jesus, ele não falou para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu não vou roubar mais. Não. Sabe, Zaqueu, ele fez o que nós chamamos na teologia de metanoia. Ele deu meia volta. Ou seja, ele não fez simplesmente: Jesus, a partir de hoje eu não peco mais. Não. Jesus, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Jesus, eu estava roubando, agora eu vou dar para as pessoas. Eu vou fazer o oposto. Sabe, quando nós temos uma vida em retidão diante de Jesus, quando nós temos um encontro real com Jesus, meu irmão, nós damos metanoia, meia volta. Nós estávamos indo para essa direção, estava dando tudo errado, estava fazendo as coisas erradas, estava longe de Deus. Agora eu entendo quem eu sou, e eu passo então a metanoia, eu passo a andar na direção oposta, eu passo a andar na direção, no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus. Eu e você precisamos fazer isso nessa noite. Sabe, como o cego Bartimeu, eu e você precisamos, primeiro, ouvir. Já que nós não vemos, nós precisamos ouvir Jesus. Jesus está passando. Nós precisamos ouvir. Segundo passo que eu e você precisamos, como Bartimeu, fazer, nós precisamos clamar. O que mostra a nossa fé diante de Jesus. Terceiro passo, nós precisamos perceber a nossa miséria diante de Deus, diante de Jesus, e nós então começarmos a apelar para a compaixão de Jesus por nós. Quarto passo, que eu e você, como Bartimeu, devemos fazer, nós precisamos crer em Jesus como o Rei e Salvador da nossa vida. Quinto passo, nós precisamos ter com Jesus. E o sexto passo, nós precisamos seguir a Cristo Jesus. E eu falo seguir, não é só seguir por alguns anos, mas nós precisamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Então nós vamos receber a recompensa, a coroa da vida eterna. Gente, eu já estou encerrando, mas eu preciso trazer uma revelação para você ainda. Sabe, Bartimeu, através do texto desse texto que nós lemos, nós conseguimos compreender que ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego, mas algo fez com que ele ficasse cego. Ele não nasceu cego. Algum evento na vida dele foi capaz de tornar ele cego. Algo na vida dele fez com que ele fosse cego. Ele não nasceu cego, mas um evento na vida dele tornou ele cego. E eu quero trazer uma revelação para você. Eu e você, o ser humano, não nasceu cego. Nós, a Bíblia vai dizer em Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus visitava o homem no jardim do Éden, todos os dias ao entardecer. O homem tinha comunhão com Deus,
Mas aí Gênesis 3 chega, que é a maior tragédia da humanidade que eu e você sabemos. O pecado entra. O pecado entra na vida do ser humano. E agora o ser humano não tem mais comunhão com Deus. Nós não podemos mais nos relacionar com Deus. Sabe, a gente não nasceu cego. A humanidade não nasceu cega. Deus, ao criar o ser humano, criou ele com visão. O ser humano tinha visão de quem era Deus, tinha relacionamento com Deus. Mas um evento chamado pecado nos tornou cegos. O pecado, a Bíblia diz que criou separação entre nós e Deus, um abismo entre nós e Deus, a ponto de agora nós não podemos ter comunhão com Deus novamente. O pecado fez isso com a gente, nos tornou cegos espiritualmente falando, e nós já nascemos em pecado. Mas aí a Bíblia vai revelar que Jesus então veio ao mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer numa cruz por mim e por você. Mesmo nós, diante de nossos erros e delitos, a Bíblia vai dizer que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Nós que criamos essa separação, nós que nos afastamos por causa do pecado. Mas aí vem Ele, e eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, mas Ele deseja habitar no nosso meio, Ele deseja ter comunhão conosco, e Ele deseja se revelar para a gente. Vocês estão me entendendo, queridos? Esse Jesus deseja se revelar para você nessa noite. Ele almeja ter comunhão contigo. E a Bíblia vai dizer que quando nós vamos até Ele em arrependimento e fé, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode nos dar vista novamente. O Espírito do Senhor, Jesus está dizendo, está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus pode dar vista para você hoje, restaurar sua visão. Você pode ter comunhão novamente com Deus. Hoje mesmo, se você, como esse cego, entender o quão pecador você é e o quão necessitado você é de que Ele pare no seu caminho, de que Ele abra a sua visão, e só quando você reconhece isso, meu irmão, você passa a ver. Você passa a ver. Jesus está passando hoje aqui.